Quando Pedro toma a palavra, ele olha e diz assim: gente, esse lugar está bom demais, porque a glória de Deus atrai, a presença de Deus atrai. Quando a presença de Deus está no ambiente, irmão, aleluia, vocês viram que John Wesley provocava quando ele pregava aqui na escola dominical. Diz que quando John Wesley pregava, as pessoas choravam, desmaiavam e tinham convulsões na hora que ele estava pregando. Louvado seja Deus, porque era muita presença, aleluia. E a presença de Deus naquele ambiente foi diferente naquele dia. Quando Pedro começa a olhar e diz: esse lugar aqui está muito bom, ele chama Jesus. Quando ele chama Jesus, antes de ele chamar Jesus, aliás, ele observa que Jesus ele se transfigura, e de repente aquele culto que tinha 4 irmãos, naturalmente os 3 estavam pensando: Jesus vai ser o pregador desse culto, e hoje a palavra vai ser forte, porque ele se transfigurou. Mas daqui a pouco, quando eles observam, peraí, chega mais 2 visitantes para o culto. Quem chegou no culto? Moisés e Elias, a maior referência de liderança do Antigo Testamento, e o homem com mais autoridade no mundo espiritual. Aí Pedro olhou e falou: meu Deus, era um culto com 4, agora tem 6. Ele olha e diz assim: será que vai ser Moisés o pregador? Aleluia. Eu fico pensando que talvez João, por ser um teólogo, João é chamado de teólogo, porque o evangelho de João, ele não é sinótico, ele não repete as mesmas coisas dos 3 primeiros. 70% do evangelho de João é teologia pura. Ele fala de escatologia, de amartiologia, ele fala de soterologia, ele fala um monte de matéria teológica, e ele é chamado de o teólogo. Aí eu fico pensando, bom, talvez João tenha pensado: será que vai ser Moisés o pregador? Porque ele escreveu as 613 leis. Ele foi um legislador. Talvez se fosse João, ele ia pensar: eu quero ouvir Moisés. Mas Pedro, pela sua impetuosidade, ele se assemelhava muito a Elias. Talvez Pedro tenha olhado e dito: não, eu queria ouvir Elias. Quem sabe ele não abre a boca aí, o céu abre de novo. Mas lá tinha Tiago também, e Tiago virou o pastor da igreja, porque depois do grande avivamento de Atos capítulo 2, o pastor da igreja nem era Pedro e nem era João, era Tiago. Tanto que Paulo, quando tem uma causa contra Pedro, ele leva a Jerusalém para apresentar para Tiago, que era o pastor da igreja, para ele resolver o problema. E Tiago, talvez como pastor, ele queria ouvir uma mensagem mais pastoral, né? Eu quero continuar ouvindo o sumo pastor, porque Jesus em João 10:10, ele disse: eu sou o bom pastor. Aleluia! Mas naquele culto ainda não estava completo, tinha 6 pessoas. Aí Pedro chama Jesus em particular, e é interessante isso, porque Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 1, e capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 28, se não me falha a memória, Lucas ele relata o que Jesus conversava com Moisés e Elias. Mateus e Marcos não falam nada sobre essa conversa, mas Lucas fala, e diz Lucas que o teor da conversa era o martírio. Jesus estava falando sobre a sua morte no Calvário. Quando de repente Pedro, ousado, mas vai ser ousado, está lá Jesus, Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles estavam apavorados, eles estavam assustados, mas mesmo assim Pedro chama Jesus, diz assim: mestre, deixa que a gente faz 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, porque esse lugar aqui está bom demais. Enquanto ele falava, Lucas relata que uma nuvem veio descendo. A nuvem veio se aproximando e o medo de Pedro, Tiago e João aumentou. Eles ficaram mais aterrorizados. Mas observe bem, era muito comum essa nuvem aparecer, porque a relação de Moisés com nuvem foi plena. Quando Moisés era líder, eles eram direcionados pelo quê? Nuvem. O que é que protegia eles no deserto? Nuvem. Quando Deus, o Pai, o grande Adonai, El Shaddai,
Elohim. Ele queria falar com Moisés, ele vinha onde? Na nuvem. Aí está lá Moisés, Jesus e Elias no monte, e o que aparece? Nuvem. Aleluia. Aí Pedro, Tiago, João vai ficando com medo, apavorados. E Lucas relata que a nuvem vai descendo. Daqui a pouco, eles estavam no meio da nuvem. E para quem pensou que o pregador ia ser Jesus, que o pregador ia ser Moisés, ou que o pregador ia ser Elias, na nuvem, chega o pregador. Eu não sei se você está entendendo e está sentindo o que eu estou sentindo aqui hoje. Louvado seja Deus. Mas quando a nuvem desce, está lá Jesus, Moisés, Elias. E talvez João, Tiago e Pedro pensando, quem vai ministrar sobre nós? Aleluia, o pregador não tinha chegado ainda. E quando a nuvem desce, o pregador chega. E ele não precisa falar muita coisa. A mensagem dele é curta e grossa, simples e objetiva. Quando a nuvem desce, a Bíblia diz que o pregador, ele não aparece, porque ele tem muita presença. Aquele pregador, ele não dá para vir literalmente, senão a gente morre. Aquele pregador, louvado seja Deus, a terra não suporta a sua presença. Aquele pregador, ele faz das nuvens estrado dos seus pés. Aquele pregador, louvado seja Deus, ele disse, eu vou lá, o pregador vai ser eu. E quando a nuvem desce, ele não aparece, mas ele fala. Porque ele não aparece, mas ele fala. Você não vê, mas ele fala. Nós não podemos vê-lo, porque a nossa carne é mortal. E todo aquele que se encontrou com um pouquinho da sua presença, sentiu a morte de perto. Aleluia. A Bíblia diz que quando a nuvem o pregador chega. E quando o pregador chega, porque irmão, pregador que tem presença, ele não, pregador que tem glória, não precisa nem aparecer. Quando o pregador desce na nuvem, ninguém vê ele, mas tem uma voz que sai de dentro da nuvem, e a voz diz assim: eis aí o meu filho amado. Sabe qual foi o tema da mensagem do pregador? A ele vocês ouvem. Pegou o tema do pregador, foi a ele vocês ouvem. Eu vou deixar para pregar esse tema no outro culto, porque não vai dar hoje. Mas o tema daquele pregador foi a ele vocês ouvem. Escuta, aquele culto foi um culto que segredo foi revelado. E Jesus só chamou 3. Sabe por quê? Se vocês observarem no contexto do texto, lá tinha uma repreensão. Lá, a ordem para quem estava naquele culto era: vocês só falam o que aconteceu aqui depois da ressurreição. Sabe o que é isso? Ele só chamou quem conseguia guardar segredo. Aleluia. Ele só chamou quem conseguia guardar segredo. Ele disse a ele: você ouve. Agora escuta, ninguém vai falar nada. Vocês vão descer daqui cheio da presença, regozijando, saltando. Aleluia, a presença vai ser forte. E quando lá embaixo alguém perguntar que culto foi esse, aleluia, vocês vão ficar calados. Ninguém vai falar nada até o tempo. E o tempo determinado foi depois que ele lá no Monte das Oliveiras dá as últimas instruções aos discípulos, e ele começa a levitar e subir para o céu. Quando 500 irmãos em cima do Monte das Oliveiras começam a olhar para o céu, até ele passar pelas... E quando ele passa pelas nuvens, aleluia, eles começam a chorar. Aí das nuvens aparecem 2 homens de branco. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. E um diz assim: varões galileus,
porque vocês estão tristes, chorando. Do mesmo jeito que os vossos olhos viram esse Jesus subir ao céu, também ele vai voltar. Aleluia. A partir daquele dia estava liberado. Conta como foi o culto no monte. Conta naquele dia de intimidade que só estava Pedro, Tiago e João. Apareceu Moisés e Elias, Jesus transfigurado, e de repente o Eterno aparece para pregar, e a mensagem foi: a ele vocês ouvem, a ele vocês ouvem. Fica de pé. Está dando ouvido a quem aí, irmão? Quem é o teu discipulador, crente? Quem é a pessoa que você colocou como íntimo? Que tipo de critério você usou para transformar ele como alguém muito pessoal? O segredo é só para quem é íntimo. Louvado seja Deus. E Deus nesta noite, Ele procura corações que lhe seja fiel, pessoas que tenham condições de guardar segredo, pessoas que mesmo quando repreendidos não abandonam o barco. Aleluia, entende o processo para viver o propósito. Aleluia, quem é salvo em Jesus entende. Louvado seja Deus, que o melhor de Deus ainda vai acontecer para a noiva, porque quem é íntimo não fica sozinho. Quem é íntimo não fica sozinho. Quem é íntimo não é abandonado. Quem é íntimo está